Por trás de uma ferida existe uma história, uma dor e uma pessoa que precisa de cuidado. E hoje nós vamos conhecer alguém que transformou esse cuidado em missão de vida. Ela tem 15 anos de experiência hospitalar, especialização em estomaterapia, MBA em gestão e controle de infecção, criou um método próprio de avaliação de pessoas com feridas e fundou o primeiro consultório de enfermagem focado em feridas complexas em Jacareí. Hoje vocês vão conhecer a história de Maria Tereza. Seja muito bem-vindo ao SBcast, Maria Tereza. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Legal, legal. Mas antes da gente continuar, vamos falar dos nossos apoiadores e patrocinadores, né? A Lemix Imóveis, Adesivarte SB, Comunicação Visual, a Padaria e Confeitaria Sol Nascente e o nosso amigo da Almeida Vinhos e Massas, lá do nosso amigo Marcelo. O Marcelo que essa semana que passou, Claudemir, fez um evento do Dia dos Pais que foi um negócio impressionante. É um evento atrás do outro, maravilhoso, né? Especializou em eventos agora. Vai ser Marcelo da Almeida Vinhos e Massas e Eventos. Isso aí. Rapaz, o pianista lá, você já viu? Eu vi os vídeos dele. Eu não pude ver. É absurdo. Pessoalmente, mas eu vi. Mas eu fui no aniversário de 1 ano do Almeida Vinhos, que espetáculo. Né? Tinha uma mesa lá, Claudemir, não posso com essas coisas não. Aliás, a gente hoje tá com um lanchinho hoje. Da Almeida, né? E tem até presente para nossa convidada. Tem presente para nossa convidada. Dou presente. Obrigado, Marcelo, você é um lorde, né? Como sempre, ajudando a gente. Isso aí. Colaborando com o nosso trabalho. Obrigado, viu? Isso aí, obrigadão. Só para também falar, no Dia dos Pais, teve o café da manhã do Dia dos Pais, lá que a Padaria e Confeitaria Sol Nascente organizou, lá no Engenho Velho. Né? E esgotou, né? Foi um negócio Foi um impressionante, sucesso, né? também. Sucesso. Então, Cláudia, Alexandre, que também gostam do evento, também gostam de fazer, parabéns pelo evento. Legal. E que venham outros, né? A cidade precisa se movimentar com isso e bem legal que essas pessoas estão levando esses eventos muito a sério, né? Com qualidade. Muito bom, muito bom. Vamos que vamos. Bora lá, então? Bora lá, vamos começar. Então, para começar, nós vamos esquecer os títulos e falar da pessoa, né? Quem é você, né? Então, vamos lá, Maria Tereza. Antes de ser enfermeira, né? Quem é Maria Tereza? A Maria Tereza é uma pessoa que é apaixonada por tudo que faz e encontrei realmente na minha missão de cuidar de feridas uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu sou mãe, né, da Thalita, da Celina e da Alice, que 3 meninas que são minha vida, né, me ajudam muito, trabalham comigo, as 2 mais velhas, né, e a pequenininha ainda não, mas sempre fala que vai trabalhar no consultório quando crescer. Olha, já tá gostando. Já tá gostando. E, assim, eu me vejo realmente como uma pessoa muito apaixonada, né, por tudo que eu faço. Então, eu empenho tudo, tanto na minha maternidade, eu me empenho, no meu trabalho, eu me empenho, de estar aqui hoje, né? Vocês podem ter certeza que eu vou dar o meu melhor. E eu acho que a gente não consegue fazer nada bem feito nessa vida se não tiver paixão, né? Exatamente. Antes aqui da gente começar, conversando com vocês, eu vejo que vocês gostam também desse trabalho aqui, né? E essa paixão é que movimenta vocês. Então, eu acho que todo mundo precisa disso, né? Para poder não só fazer e acontecer as coisas na vida, mas ser feliz com aquilo que faz. Agora me diga, Maria Tereza, essa menina aí, quando nasceu e onde nasceu Maria Tereza? Eu falo que eu sou santabranquense com muito orgulho, né? Sou da terrinha. Eu nasci dia 29 de junho de 83, aqui na Santa Casa de Santa Branca. Vivi a maior parte da minha vida aqui, então faz poucos anos que eu moro em Jacareí. E basicamente, assim, cresci, a minha adolescência, passei parte da minha vida, depois da faculdade voltei a morar aqui de novo, só que por conta de trabalho ficou inviável, né, aí eu tive que ir para Jacareí, mas estou sempre aqui, a mãe mora aqui, tenho família aqui, então fica muitos amigos, graças a Deus, então sempre estou aqui. E falando em família, você falou da sua mãe, como é que foi sua criação? Quais os valores de família que você carrega hoje? O que você tem para falar? Que você já falou bastante de família, nesse pouquinho que você falou, já falou das filhas, falou da mãe, conta um pouquinho aí. Uma coisa que eu aprendi com os meus pais, né, e com os dois de formas diferentes, essa paixão eu acredito que vem deles também. O meu pai, ele era pedreiro, ele já é falecido há 10 anos, né, construiu muitas coisas aqui na cidade,
E tem um episódio da minha infância, adolescência, que eu lembro muito claramente, que define muito bem quem era o meu pai como pessoa também. Eu lembro que ele estava fazendo uma construção e ele deu a tarefa para um dos serventes de fazer um muro. E quando ele voltou para ver o muro, estava torto. Meu pai derrubou o muro e falou: vamos fazer de novo, porque esse trabalho garante o próximo. Então tudo que a gente faz tem que ser bem feito. E eu lembro dele assim, sabe? Sempre fazendo o melhor dele. E a minha mãe foi tricoteira há muito tempo, não sei se vocês lembram, mas Santa Branca teve uma época que vivia do tricô. Sim, pois é. E eu lembro que a gente ia fazer, eu ajudava minha mãe a embalar os tricôs, meu pai levar para São Paulo. Nessa época ele não era pedreiro, eles trabalhavam com tricô. E os tricôs da minha mãe eram impecáveis por dentro. Então, assim, não tinha fiapo, solto, sabe? Era um tricô bem trabalhadinho. Então, eu vejo que essa questão do trabalho, eles me ensinaram que tudo que a gente tem que fazer tem que ser muito bem feito, né? E isso eu aprendi com os dois. Nossa, Bem legal, hein? Que bom, gostei. E pergunta agora que é interessante também, em que momento a enfermagem entrou na sua vida? Você consegue lembrar disso? Foi lá Sim. criança, adolescente? Olha, eu vou te contar alguns episódios da minha infância que, assim, eu não acho que as coisas acontecem aleatoriamente na nossa vida, não. Eu acredito que Deus mesmo, né, ele vai colocando algumas coisas ao longo da nossa vida e a gente só vai percebendo depois de um tempo. Sim. Mas quando eu era criança, sempre gostei muito de cuidar das pessoas. Então, eu via alguém machucando, eu não saía correndo de medo. Eu gostava de cuidar, de fazer o curativo, de ver. Eu não tinha medo de sangue, nem nada disso. Meu irmão era muito bagunceiro, quebrou a perna, bateu a cabeça 2 vezes, levou ponto. Então, teve uma vez que minha mãe estava visitando meu tio internado e ele caiu de cima da laje e levou 13 pontos na cabeça. Meu E aí, Deus quem do céu. socorreu ele fui eu. Eu tinha acho que 11 anos, 10 anos. E já saí, socorrendo. Pré-adolescente ainda. E não tinha medo, não tinha medo. Minha mãe conta que quando eu tinha 5 anos, a minha tia teve uma cesárea e não estava querendo deixar minha mãe cuidar. E a minha mãe disse que eu falei para ela assim: olha, você quer que eu veja e tire o curativo, já que ela não deixa você fazer? E a minha mãe, não sei por que, deixou. Aí eu falei: tia, posso ver a sua cesárea? Quando ela mostrou, eu tirei com tudo. Gente, eu não faço isso hoje não, mas assim, eu não tinha medo, né? E de fazer, de ver as coisas, nunca tive receio. Mas com feridas especificamente, eu já me fiz essa pergunta que você está me fazendo. E eu me lembro, sim, exatamente como foi. Foi em 2002, a minha filha estava com um aninho, mais ou menos. A gente estava numa Semana Santa. E eu estava fazendo uma meditação sobre a morte de Jesus, né? Que é muito comum, eu sou católica. Então, a gente acaba fazendo essas meditações, principalmente nessa época do ano. E eu lembro que eu cheguei numa hora que eu falei: Jesus, né, como o Senhor sofreu, né, quantas feridas fizeram no Senhor, né, e eu não era da enfermagem, não tinha formação nenhuma, de nada, né, e eu falei assim: se eu estivesse lá, como eu queria cuidar do Senhor, cuidar das suas feridas, já que eu não posso voltar no tempo, eu lembro que eu rezei desse jeito: me permite cuidar das suas feridas através das feridas das pessoas. Mas eu rezei, acho que com tanto coração, e eu acabei esquecendo disso. Então, passou algum tempo depois, a minha segunda filha ficou na UTI, e eu vi o cuidado que tiveram com ela, e eu falei: eu quero isso, eu quero cuidar das pessoas. Passou mais um tempo, eu resolvi fazer um curso de enfermagem. Eu fiz, e no meu caminho todo, eu conheci enfermeiras que gostavam de feridas, o que é uma coisa inacreditável, porque muita gente da minha área não gosta de ferida. E aí um dia eu falei: como eu vim parar aqui? Aí eu lembrei da minha oração lá atrás, como se Deus falasse: você não pediu? Você pediu, eu tô aqui. Você pediu para cuidar das minhas feridas aí, então você pode cuidar agora, né? Que mano. Muito bom, muito bom. É. Que história. Isso aí eu gostei. Isso aí eu gostei. Agora, quem que é a Maria Tereza quando tira o jaleco e volta pra casa? Cansada. Muito cansada. Muito cansada. Muito cansada. Não, quando eu chego em casa, eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, no sentido de mais quieta, gosto de ficar mais na minha, né? Gosto de tomar meu banho e ficar de pijama, gente, porque acho que não tem coisa melhor. Eu acho que deviam legalizar a gente andar de pijama, não. E gosto de ler, muito de ler, né? Eu tenho paixão por livro, então eu tenho um nicho em cima da minha cama, né, que é cheio de livro, e eu leio de verdade, eu gosto de ler mesmo. O que então, você tá lendo hoje? Eu gosto muito de ler sobre espiritualidade, né? Agora eu tô lendo um livro que chama A Bondade e a Providência de Deus, né? E eu acabei de ler um que eu achei fantástico também, que é sobre a arte de viver bem.
que fala sobre equilíbrio, sabe? É bem legal, são coisas muito práticas para o nosso dia a dia. Então, e eu gosto muito também de ir à igreja, né? De fazer as minhas orações, de estar com as minhas filhas, né? Então, quando eu falo assim, que se hoje eu largasse totalmente a enfermagem e não fosse fazer nada na área de saúde, eu ia abrir uma lanchonete, que eu amo cozinhar, gosto de café, né? Tanto que eu Você não. está profetizando já aí a boca. Gosto de café, que você. Isso Exatamente, E já tenho na minha cabeça até qual seria o cardápio. Olha, já tá mentalizando. Já. Tá... Não, mas é que é totalmente fora da minha área. A minha área é uma área eu gosto muito, mas ela também mexe muito com a gente, com pessoa. Uma coisa que eu aprendi é que fala assim, né? A gente às vezes ouvia no estágio, ouvia no hospital, a gente não pode. Como que é? A gente não pode misturar a nossa vida pessoal com o trabalho. Gente, quem não se compadece diante da dor do outro, perdeu de viver já, não tá mais nesse mundo, sabe? Sim. Porque não tem como eu ver uma pessoa sofrendo e eu ser indiferente, né? Eu ver uma criança, como eu vi várias na UTI, e não lembrar das minhas filhas, né? Não imaginar que aquela mãe tá sofrendo uma dor que eu jamais queria sofrer. Então, hoje eu vejo um paciente com ferida, por exemplo, vejo ele limitado, às vezes não pode trabalhar, não pode tomar um banho, que é uma coisa que eu amo, um banho quente quando você chega em casa, que é super reconfortante, e ele tem que pôr uma sacola na perna. Então, essa empatia, ela também traz consigo um peso, né? Então, não é fácil. Quem é da área da saúde sabe que não é fácil. Em todas as áreas, né? Da saúde, né? Todas. Então, independente de você ser enfermeira, médico, fisioterapia, lidar com o sofrimento do outro não é fácil. Sim, né? E existe alguma ligação sua com Santa Branca ou alguma história que conecte você à cidade? Além do nascimento. Além do nascimento. Porque nasceu, foi e agora está Que história que você poderia dizer de Santa Branca que conecta você De Santa aqui? Branca. Apesar que sua mãe está aqui também. Minha mãe tá aqui. Eu acho que é uma questão mais de raiz, sabe? Eu nunca tive, uma coisa, isso é minha mesmo, nunca tive vergonha, nem receio de dizer pra ninguém que eu morava aqui, que eu nasci aqui. Aliás, quando alguém me pergunta, eu falo com orgulho, eu nasci em Santa Branca, né? Não é vivi, eu nasci, né? Eu nasci lá na Santa Casa, né? Que às vezes as pessoas desdenham, né, a cidade por ser pequena, né? E eu não, acho que eu tenho orgulho, acho que o que me conecta à cidade é o orgulho que eu tenho de ter nascido aqui. Não escolheria de verdade nenhum outro lugar para nascer, né? Gosto do pôr do sol daqui, né? Quem tem a oportunidade de ver, aqui tem bastante morro, bastante lugares altos, né? A noite aqui é mais bonita. A gente é suspeito. Você é suspeito de falar. Pois é, suspeito de falar. A única coisa, infelizmente, realmente que fica inviável de viver por conta do trabalho, mas eu vivi aqui muitos anos trabalhando, indo e voltando, né? Então, quem faz isso hoje sabe como que não é fácil, né? Sim. Você sabe que, assim, esse negócio do orgulho que você falou, de ser santabranquense e tudo mais, eu lembro que quando eu fui embora para Manaus, eu tinha um carro que tinha a placa de Santa Branca. Circulava todo mundo, onde é isso, né? É isso. E agora, toda vez que eu vou ministrar curso, eu levo 2 caixas de bananinha Santa Branca. Eu vou lá no Ademir e já pego 2 caixas. Você sabe que eu falo? Eu Sabia levo que é de todo Santa mundo. Branca? Aí eu falo, mas onde é Santa Branca? Você fala, uma metrópole, é difícil, já que tem 14 mil habitantes. Eu conto toda uma história, todo mundo ri, mas todo mundo lembra de Santa Branca depois que eu passo lá. Todo mundo fala. Aí meus amigos, quando encontram, principalmente a bananinha, que tá muito famosa hoje, né? Eles tiram foto e me marcam lá no Instagram, onde quer que seja. Encontrei, lembrei de você. Eu falei, isso aí, tem que marcar mesmo. Metrópole é assim. Exatamente. Eu recomendo também os hotéis fazenda, os restaurantes aqui, padaria do Alexandre. Eu não venho para Santa Branca. Se não for na padaria do Alexandre, eu não vim direito. Eu tava conversando com a mãe dele esses dias e falando pra ela, eu tenho que passar em Santa Branca, tenho que ir na padaria do Alexandre, né? Porque o sabor é diferente, gente. Não é da padaria que eu tô falando assim, o sabor da cidade. Todo, né? E eu acho legal que aqui tem essa coisa do pessoal fazer as coisas com carinho, né? Você vê que existe um empenho. Não tô falando que em Jacareí não é assim, mas não sei se é por causa de ser a minha cidade, né? Então a gente tem esse carinho especial, né? Isso é bom demais. Na nossa cidade a gente tem que falar bem mesmo. Exatamente. Maria Tereza, vamos lá. O que te levou a se especializar em feridas, né? Dentro da enfermagem, né? Enfermaria tem várias áreas, né? E por que feridas? Além dessa história que você contou lá atrás, né? Que tem muito a ver, mas por que na hora ali de escolher você escolheu feridas?
Como enfermeira, eu descobri que tem algumas coisas que a gente consegue fazer com muita autonomia, sem depender tanto de outros profissionais. E uma delas é o cuidado com feridas, né? A estomaterapia, ela é uma especialidade, ela é única do enfermeiro, né? Então, não existe outra área que possa se especializar em estomaterapia, só o enfermeiro. E quando a gente estuda, quando a gente tem bagagem, tem conhecimento, você consegue desenrolar muito bem, sem depender de prescrições médicas, por exemplo. Claro, a gente sempre vai precisar de uma equipe multi, né? A gente nunca trabalha sozinho, mas a gente não depende tanto de outras especialidades. A gente consegue manejar muito bem, entender o processo ali da cicatrização, evoluir bem sem depender de outros profissionais e outras coisas, como outras áreas. Por exemplo, se eu fosse uma enfermeira intensivista, eu só poderia atuar em UTI, por exemplo. Né? Na UTI eu sou dependente ali do intensivista, do fisioterapeuta, do fono, né? Então, assim, de uma série de regras também que regem dentro da UTI. Como estomaterapeuta, não, né? Eu tenho uma autonomia maior. E quando a gente fala de autonomia, quando você tem a vontade de fazer bem feito, a autonomia, ela vem para agregar e te dar mais qualidade no serviço que você presta, né? Então, e assim, além dessa autonomia, você conseguir aliviar a sensação de você ver um paciente que estava com uma ferida que impedia ele de fazer várias coisas que ele gosta bem e podendo voltar a fazer de novo, não tem preço. Né? Então eu falo para vocês que assim, uma das coisas mais simples que existem, mas que eu acho que traz mais conforto pra gente é realmente um banho. Todo mundo, acredito, que gosta de chegar do trabalho, a primeira coisa que gosta de fazer é tomar um banho, né? Mas o paciente com ferida, ele não consegue nem tomar um banho tranquilo, porque ele sempre vai ter que proteger, vai ter que dar um jeito ali, né? Pra não infeccionar, não ter complicação. E aí, quando você fala assim, nossa, eu consigo dar qualidade de vida pra ele consegue tomar um banho. Pacientes que querem ir pra praia, por exemplo, né? Ou às vezes a questão do odor, não consegue ir num restaurante, comer uma pizza com a família, porque se sente deslocado, né? Acha que não tá cheirando bem, às vezes nem é isso, mas a pessoa que tá com a ferida, ela tem essa questão da rejeição internalizada, exatamente. Legal. E na prática, como que funciona o seu trabalho? Você atua num consultório, no hospital? Como que funciona? Hoje eu atuo onde precisarem de mim, mas eu tenho um espaço lá em Jacareí, lá no Boulevard, ali do centro, é um consultório. Porém, como é uma área em que os meus pacientes nem sempre conseguem ir até mim, eu também vou até eles. Então, tem casos que eu atendo no domicílio. E tem pacientes internados que sabem que, às vezes, a equipe que está ali não é especialista, fazem um curativo, mas não tem a especialidade da cicatrização, me chamam para ir até o hospital, eu vou também. Né? E hoje, com o advento da internet, a gente consegue também fazer por consulta online. Então, eu já atendi gente do Rio de Janeiro, de Goiás, de Minas Gerais. Então, Que beleza, hein? e claro, gente, assim, o online tem as suas limitações, mas os pacientes que eu ajudei conseguiram fechar a ferida, né? Então, assim, a pessoa que tá ali no online, ela vai ter um pouco até mais de cuidado, porque é ela que vai acabar fazendo o curativo com a sua orientação, né? Sim. Mas também é possível de atuar assim. Aí, como funciona? O paciente agenda, né? Aí, na primeira avaliação, no primeiro dia, eu faço uma avaliação de o que causou a ferida, porque a gente nunca trata a ferida, a gente trata uma pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente diabético com uma ferida no pé, não adianta eu pôr um curativo caro no pé. Eu tenho que mostrar para ele que o que causou a ferida foi o descontrole do diabetes. E aí, fazer todo o convencimento da questão da alimentação. De repente, se ele não está tendo um acompanhamento médico, indicar um endócrino, um clínico que ele possa ir, né? E aí eu faço o que a gente chama de plano terapêutico, né? No plano terapêutico fica descrito o quê? O que precisa para alcançar a cicatrização. Né? Então, precisa de controle de ideias, precisa se alimentar melhor, precisa que coma mais esse alimento para ajudar, e precisa que o curativo fique tantos dias e retorne para fazer a troca. E aí a gente vai ver se associa ou não laser terapia, né, que eu uso laser no consultório também, se faz ou não fotobiomodulação com azodilmetileno, e qual tipo de cobertura vai usar. Hoje existe cobertura impermeável, né, então, que facilita também, às vezes não é possível, né? Mas sempre lembrando que o foco é a pessoa. Então, às vezes o pessoal me manda foto. O que vai aqui, gente? Eu não sei o que vai. Porque a ferida em si não me diz nada. Agora, o que a pessoa que está com a ferida
né? Tem, para eu poder falar o que vai ali. Legal. E a próxima pergunta tem muito a ver com isso. Existe uma diferença entre tratar uma ferida e tratar uma pessoa com ferida? Total. É? Total. Porque quando eu trato uma ferida, eu pego você com pé diabético, ele com uma lesão venosa e, sei lá, uma outra pessoa lá que tem uma ferida traumática e eu vejo que tá todo mundo com tecido de granulação, que é um tecido bom que a gente considera da ferida. E eu pego e coloco a mesma cobertura em todos, porque eu tô tratando uma ferida. Só que, de repente, um tem alergia, de repente o outro, eu preciso de um curativo, por exemplo. A granulação dele é um pouco diferente, preciso de um curativo com prata. E o outro, não é isso que vai fazer a diferença, né? Só que para um eu preciso proteger, para o outro eu preciso de uma compressão e para o outro eu preciso de um controle de destra. Entendeu? Então, não adianta eu ver a ferida, eu preciso ver a pessoa e até o que ela faz. Então, por exemplo, qual que é a sua profissão? A sua profissão? Eu sou assessor da Fundação Cultural. Você deve andar. Isso. Imagino que você apareça lá com uma ferida na perna, eu tenho que levar em consideração que você anda. E o quanto você anda. Porque se eu não levo isso em consideração, você fica enxugando gelo pro curativo. Não, o Claudemir anda, então eu vou associar, por exemplo, uma compressão para ele. Sim. Porque daí ele vai poder andar e o bombeamento vai ser feito de forma tranquila para essa ferida poder fechar. Né? Se eu não faço essa consideração, e eu acho que o Claudemir vai chegar em casa e vai ficar deitadinho, ninguém consegue, gente. 2 meses com a perninha para cima até a ferida fechar, o paciente tem vida. Né? Gente, acho que eu tratei a vida inteira errado. Pois é, eu tô ouvindo agora. Você fez besteira a vida inteira, cara. Eu tô pensando aqui, eu falei, nossa. E ela falou de algumas coisas assim, de alimentação e tudo mais. Eu lembro lá em Manaus, o pessoal falava assim, quando a pessoa acabava de fazer cirurgia, ou tava com algum problema desse, que não podia comer, que eles chamavam de carne remosa. Que tinha algumas carnes lá que não podia comer, tipo pirarucu, não podia comer. E tinha algumas carnes que não podia, que era peixe, que era remoso. Pensar em tartaruga, que era algo que fazia parte do cardápio, então, mas nem pensar. Olha só. Então, aí eu falo, óbvio que não com essa linguagem, não desse jeito, mas tem fundamento que eles falavam lá, porque atrapalhava na cicatriz, a carne de porco. Eles entendiam que não podia lá, porque era uma carne remosa, essa carne. Eu falei, rapaz, faz sentido agora. Lá. Sobre a carne Tem também. sentido a alimentação, não sei A alimentação faz sentido, sim, mas assim, proibido para cicatrização, que a gente considera seria os crustáceos, né? Então, Sim. por exemplo, entre o camarão, sei lá, o Frutos do mexilhão, mar. frutos do mar em geral, mas o peixe pode. Mas a carne em geral, em especial a carne de porco, que o pessoal tem tanto medo, ela faz bem para cicatrização. É que antes tinha. A grande questão era exatamente aquela questão do verme, da carne de porco. Hoje em dia a gente tem esse conhecimento. Então, assim, acredito que ninguém vai comer uma carne de porco crua. Mas até hoje, dependendo da procedência da carne, se vem a inspeção, por exemplo, você pode comer até bem sem cozinhar. Mas a gente não tá pronto para essa conversa. Eu não estou pronta para essa conversa. Adorei essa palavra, né? A gente não está A pronto gente não nessa quer conversa. isso, a gente vai fritar bem o bacon, mas pode comer, né? Porque a gente precisa de proteína para cicatrizar. Né? Construção de pele. Exatamente. Então, ovo, leite, queijo, derivados, né? Claro, gente, eu vou pensar que a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância a esses alimentos. Como eu falei, eu não tô cuidando da ferida, tô cuidando da pessoa. Sim. Eu não vou pedir para uma pessoa que é intolerante à lactose, por exemplo, Toma 5 litro panturrar de leite para cicatrizar. Iogurte. Sendo que eu tenho outras proteínas, Sim. né? Mas aí faz diferença também. Resumindo o que você disse, Maria Tereza, o entendimento é que sim, a ferida é a última coisa que você olha, Exatamente. não é mesmo? Tem todo um gradinho. Ela é uma Toda uma consequência. Pré aí, antes de você realmente tratar a ferida, né? Sim. Para você ter ideia, eu já cheguei em casa e que eu falei isso para a família. Às vezes o paciente estava lá acamado muitos meses, assim, em estado muito ruim de saúde, e fazia uma ferida, por exemplo, por posição, né? Uma lesão por pressão, o pessoal chama de escara. E aí eu chegava para ver o paciente, assim, num estado de saúde muito precário. Isso não foi uma vez, gente, isso não foi 2, tá? E aí eu falava assim, olha, o curativo agora é o que ele menos precisa, vem ficar com ele. Assim, casos que passava 24 horas o paciente a óbito. Então, você não é cicatrizar a todo custo. Você tem que entender em que momento você está tratando aquele paciente e o que ele realmente precisa. E eu falo para a família, já aconteceu o caso de eu chegar e falar, olha, o curativo a gente vai deixar para depois, eu preciso que você leve para o hospital para internar. Paciente, às vezes, fazendo quadro grave de infecção. Né? Então, já chegou no consultório,
até médico com parente, que eu tive que falar, preciso ir para internação, Nossa. porque o que precisa nesse momento não se faz no consultório, às vezes é cirúrgico, é antibiótico na veia, então a gente tem que ter esse feeling para você também não sobrecarregar o paciente com uma coisa que não vai agregar em nada. O resultado para o paciente é o que importa, né? Legal. E você já disse aqui, né, eu não trato feridas, eu trato pessoas. O que na prática isso significa, Maria Tereza? Significa, às vezes, até ter que dispensar um paciente, né? Então, já aconteceu de um paciente chegar e eu ver que o caso dele era um caso cirúrgico, em que no consultório eu não ia dar conta. Então, o paciente não tem o conhecimento que eu tenho. Então, eu não posso simplesmente ficar enrolando ele com um curativo, é só você vir que vai... Não é assim, olha, eu preciso... E ele era traumatizado com cirurgia. Ele levantou e saiu e foi embora. Muito bravo. A esposa dele pediu desculpa pra mim e falei, não, ele tá no momento que ele precisa assimilar o que aconteceu com ele, né? Ele já tinha trauma, muitas cirurgias consecutivas. Quando eu falei que ele precisava de uma cirurgia pra aquele caso específico, ele ficou muito bravo. E você disse que, assim, é mais pessoas do que a própria ferida, né? No seu tratamento, na sua análise ali. Qual o caso que foi mais marcante para você nesse período de experiência que você tem? Olha, foi de uma criança. Assim, todos os casos eles marcam porque são pessoas diferentes, sabe? Então você cruza vidas, é muito delicado. Mas foi o caso de uma criança com queimadura. Então, as crianças geralmente a gente fica mais, como posso dizer? A gente fica mais sensibilizado quando a gente vê um caso, né? Sim. E ainda mais queimaduras graves, é bem triste de você ver. Um caso específico, eu cheguei, daí me chamaram, na hora que eu vi, na primeira vez que eu vi, não estava grave, né? E aí, beleza, eu cuidei e falei, preciso que chame o cirurgião para fazer uma avaliação, porque aqui para mim pela avaliação tá tudo necrosado embaixo do braço da criança. Aí chamaram o cirurgião e como eu trabalhava em outra área do hospital, demorou para eu voltar uma semana, 10 dias. Quando eu voltei que eu abri, o braço tava necrosado. Aí eu tive que sentar, gente, 5 minutos na poltrona do lado da criança e esperar assimilar o que eu tava vendo. Porque eu tinha filho pequeno na época, né? Como hoje eu tenho uma filhinha de 6 anos também. Mas, assim, é muito difícil. É muito difícil. E você vê depois a evolução, né? Alguns casos, principalmente queimadura, quando é muito grave, vai para amputação. Então, isso não é uma coisa fácil de você ver. Então, marca. Aí realmente é bravo. Para quem é pai, né? Nossa, deve ser uma dureza, né? Bom, como nasceu a ideia de um consultório próprio? Olha, quando eu fazia faculdade, eu morava ali no Morro do Cruzeiro. E eu lembro que quando eu descobri na faculdade que enfermeiro podia ter consultório, porque é recente a legislação, né? Eu falo recente, assim, de uns 15, 20 anos pra cá, né? Eu falei, meu Deus, eu posso atuar, né, na área de feridas, né? Eu coloquei no computador todos os materiais que na minha cabeça eu ia precisar, fiz uma planta do lugar, como que ia ser, e fiquei pensando naquilo. Nossa, eu vou tratar a ferida. E eu falei na faculdade ainda. Igual o café. Igual esse o café. Aí, depois de muitos anos, eu fui trabalhar em hospital. Eu sempre amei trabalhar em hospital. Gente, eu falo assim, que desde que eu era pequena, que eu ia na Santa Casa aqui, às vezes, que eu sentia o cheiro do álcool. Nossa, como eu gostava de estar ali. Meu ambiente é esse. E aí, então, eu sempre Parece gostei. mentira, mas não é. Eu sempre gostei do cheiro do hospital em si, né? Só que na época da pandemia, eu era controladora de infecção no Hospital São Francisco, né? E quem trabalhou na pandemia há de concordar comigo que foi muito sofrido. Bugou. Então, bugou. Nossa, gente, eu assim, eu fiquei grávida em novembro, a pandemia estourou em março do outro ano. Então, eu tava grávida. Ninguém saiu, a gente não saiu. Eu não saí daquela primeira leva lá que o pessoal teve lockdown. Mesmo sendo grávida, eu continuei trabalhando, porque eu era do setor de controle de infecção. Então, eu atuava no hospital todo. E, assim, a gente que determinava os protocolos. O protocolo do Ministério da Saúde mudava toda semana. Era um negócio, assim, de louco. Então, atualizava, eu já tinha que ver o que tinha saído. E os óbitos que aconteceu de madrugada me ligavam para perguntar. Maria, morreu com insuficiência respiratória. Vai pro saco ou não?
pro saco, assim, né? Pra Sim, ficar lacrado, vedado. né? E, gente, e a decisão? Porque eu tinha que, às vezes, o exame não tinha saído ainda. E aí eu ficava pensando, meu Deus, se eu falo que vai como Covid, por exemplo, porque o exame não saiu, o paciente vai ter que... A família não vai poder se despedir, né? Mas se eu falo que não vai como Covid sem o resultado do exame e ele tá com Covid, eu não sei o que pode acontecer, contaminar outras pessoas. Todo mundo. Foi bem sofrido. E às vezes eu ligava no laboratório de madrugada, eu entrava, a minha filha acorda às 3 da manhã até hoje, que era o horário que a pessoa mais ligava de madrugada. Eu tinha uma hora que o meu telefone tocava, o meu coração não batia, ele tremia. Nossa. Aí, quando a pandemia deu aquela baixada, eu vi que eu tava exausta. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais ficar em hospital. Que eu vi que o pessoal ficou bem. Chegou uma época que eu achava que a gente não ia mais voltar a ficar sem máscara, voltar a viver como a gente tá hoje. Era uma coisa assim de louco mesmo. E aí eu falei, não, agora é a hora, né? 40 anos, se eu não fizer isso agora, eu não vou fazer isso nunca mais. E eu fui com a cara e com a coragem. Olha só. E aí resolveu Pedi montar- conta Que e doideira. fui abrir o consultório. Parabéns. Parabéns, hein? Muito legal. E me diga, o que faltava no atendimento tradicional que te motivou a criar algo novo? Justamente as pessoas olharem a ferida, né? Eu acho que isso é Essa isso é, pegada humana, né? eu posso te falar que eu não acho nem que é uma pegada humana, é o mais profissional possível que você pode ser. Porque se você é um ser humano com uma ferida, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo mais fácil de entender. Se você vai tomar uma medicação, geralmente o médico pergunta se você tem alergia. Sim. Por quê? Então, tem Se uma você precisa reação, daquela medicação. Porque talvez a reação dela possa ser muito pior para você. Por que quando vê a ferida, eu só tô olhando a ferida? Eu não lembro que o paciente tem vida, tem outras doenças, tem medicamentos que ele toma. Gente, tem pacientes que têm alergia ao material da faixa. Como que eu vou tratar se eu não sei as alergias que ele tem, por exemplo, né? Então, o diferencial se eu não olho a pessoa, eu não consigo tratar a pessoa. Sim. Né? Já chegou pacientes no consultório com feridas abertas de 40 anos. Nossa. Foi fechado em 6 meses. Então, por quê? Porque foi 40 anos Era olhando a ferida. era um amiguinho que ele estava levando ao longo do tempo da vida dele. Exatamente. Gente. E também é assim, todo mundo acha que ferida é fácil. Aí se você machuca, a sua mãe tem uma receita, a sua vizinha tem uma receita, a sua mulher tem uma receita, todo mundo sabe o que passar. Aí eu falo assim que se você tem um problema, sei lá, uma crise epilética, você vai no neuro. Se você tem uma criança pequena que está doente, você vai no pediatra. Se você tem um problema de pele, você vai no dermato. Mas se tem uma ferida, você vai em quem? Você não vai. Tanto que a minha especialidade ninguém conhece. Pois é. Nem... Mas eu lembro que eu tive um quadro de erisipela. Sabe o que é erisipela, Cloromir? Já ouvi falar. Eu ia falar, Nunca tive. né? Erisipela é um treco muito feio. Muito feio. Muito feio. E eu tive no interior do estado do Pará. Machuquei minha perna e ela foi inchando, ficando vermelha, parecia estar pegando fogo. E quando eu cheguei de volta, eu tomei Bezetacil e tudo mais, não adiantou nada, fez nem cócega. Quando eu cheguei em Manaus e fui pro hospital, o médico olhou, ele ficou assustado. E eu fiquei, de internação, foi 14 dias que eu fiquei com a perna lá em pé, lá para poder diminuir. E num determinado momento não funcionava mais nada, antibiótico e tudo mais não funcionava. Eles tiveram que drenar. É muito bonito isso. Que faz um corte na perna, é um negócio emocionante. O cara tem que apertar e não adianta dar anestesia, porque não pega, tá tudo infeccionado, gastar energia à toa. E eu suava, mas o cara que me apertava suava mais do que eu ainda. Aí entra duas E máximas. como é que fica o curativo posterior a isso? Teve toda uma técnica lá, não é qualquer curativo, você pode tampar, tem que botar gás lá dentro. Nossa, era um horror. E aí, nisso que você falou, tem duas máximas da medicina que a gente usa. A primeira é que a clínica é soberana. Então, o médico está te dando um antibiótico que ele considera adequado e não está resolvendo. Então, ele não vai olhar para o antibiótico, não vai olhar para o exame, vai olhar para você. E o segundo, abscesso drenado e abscesso curado. Exatamente. Então, se tem 2 dias depois drenar, eu tava lindo. Não exatamente. 2 dias depois. Posso te falar? Se o pulso tivesse aparecido logo no começo, se tivesse só Tranquilo. drenado, não precisava de antibiótico, às vezes, não precisa nem de antibiótico. Olha só. Mas depois voltou, por 2 oportunidades ainda eu tive que fazer um tratamento mais pesado com uma pessoa especialista tem um nome lá, a médica especialista nessas coisas de bactérias. Infecto. Nossa, mas aí foi um negócio pesadíssimo. Mas, mas pra fazer, eu acho que uns 20 dias fazendo curativo.
E o curativo era insano, porque ele ficava drenando, era uma coisa de louco. Foi pouco tempo. Não, quem vê hoje nem acredita que eu tive um quadro desse, porque não ficou marca Sim. nenhuma, mas é um negócio pesado. Eu fico imaginando o trabalho dela, eu fico analisando em várias fases, que eu já tive queimadura, já tive isso. Várias fases da vida que poderia, se tivesse uma pessoa especialista nisso, o sofrimento talvez pudesse, o retorno pudesse ser mais rápido, tudo, né? Facilita, Sim. né? Essa é uma frase que eu ouço muito no consultório. Nossa, se eu tivesse te encontrado antes. Mas o que acontece? O tempo passa, gente. Aí tem uma frase que o pessoal usa que é assim, o tempo cura todas as feridas. É mentira. A gente Né? acaba vendo que não, às vezes piora as feridas, né? O tempo vai passando e a pessoa fala assim, nossa, tá fechando. Tá fechando. Quando ela vê, passou 15 anos. Mas não curou, né? Fechou só. Não tá fechado, tá aberto. Então não curou. Porque há 15 anos ela tá achando que tá fechando. Porque ela não entende e tamanho de ferida não significa prognóstico bom ou ruim, não significa que vai fechar ou não, nem que ela é boa ou má. Então eu falo assim, que às vezes a ferida quanto menor, pior é. Né? Quem tem lesão arterial sabe disso. Né? E às vezes a lesão é grande e não é tão complexa. Né? Ela só é grande. Então, às vezes, fecham muito mais rápido que uma pequenininha. E tem os fatores do paciente também, né? Então, se eu contar um caso para você aqui. Tem uma paciente que chegou no consultório, alguns meses com uma ferida aberta. Era uma ferida arterial, ela já é difícil de fechar, é a mais difícil que tem, que eu considero, é a arterial. Porque, geralmente, não chega o fluxo de sangue naquele lugar. Então, tinha necrose, a gente foi fazendo ali o debridamento autolítico até limpar a ferida ficar vermelhinha. Quando ficou vermelhinha, beleza, já tinha falado para a paciente tudo que era para ela fazer. Ela sempre me falando que o déficit estava controlado, eu tenho que acreditar, né, que a diabetes dela não tá alta. E aí eu falei um dia pra família assim, olha, eu vou ser muito sincera, eu tô usando todas as possibilidades terapêuticas que eu tenho aqui, já era pra ter fechado, e eu não entendo o que tá acontecendo, né, a gente fazendo ali o laser, tudo. Aí ele falou que ele entendia tal, ia continuar com o curativo, passou 2 semanas, a ferida fechou. Lá no consultório mesmo. Eles voltaram e eu falei, olha, eu não entendo, ficou, né, 3 meses aberta. E de repente? E 2 semanas fechou, ele virou pra mim e falou assim, é que a gente descobriu 2 semanas atrás que ela tava comendo um pote de doce de leite todo dia. Escondido. Meu Deus. Aí ela parou de comer, a glicemia parou de subir, a ferida fechou. Então, se você olha a ferida, você não vai fechar, né? Eu já tinha orientado ela em relação à glicemia. Só que se o paciente mente, ele não mente pra mim, né? Ele mente pra ele, né? Ele tá só prolongando mais o sofrimento dele, né? Agora me diga, depois disso tudo, nessa ebulição de coisas, de trabalho e tudo, como é que surgiu o método Personari? Personari? Ele surgiu dessa miscelânea toda, dessa ideia toda sua? Como é que foi isso aí? Sim, eu sempre gostei muito dessa parte padronizadinha, sabe? De protocolo, de seguir um roteiro. Então, as minhas fichas, eu tenho fichas no consultório, elas são todas padronizadas com numeração. E aí, eu queria fazer o protocolo de atendimento. Só que eu não queria fazer o protocolo para eu seguir. Como eu via que tinha sucesso, eu falei, eu vou colocar o que eu faço no papel. Aí eu fui colocando na ordem que eu fazia, né? Então, aí depois eu fui ajeitando, porque para dar a sigla, né? Inclusive a sigla tem o significado, o personagem significa pessoal, né? Então é a pessoa que é o centro, né? Eu vi que foi que encaixou, eu falei, nossa, é exatamente o que eu preciso fazer, né? As etapas do método para poder cicatrizar a ferida. Que legal. E qual foi o maior desafio de empreender na enfermagem? A palavra desafio empreender não precisa de mais nada de complemento, ainda mais no Brasil. É bem complicado, a gente é bem corajoso. Mas até na enfermagem é difícil? Principalmente na enfermagem, porque assim, as pessoas associam a enfermeira sempre ligada à pessoa do médico. Sim. Como se a gente fosse pessoa que obedecesse uma ordem. E são 2 áreas totalmente diferentes. É uma hierarquia, você tem o técnico em enfermagem, o enfermeiro e tem o médico. Isso, mas não é uma hierarquia assim. Não, é assim se que a gente lê é dessa forma. Isso. A hierarquia do enfermeiro e do técnico existe, porque a equipe do enfermeiro, o enfermeiro é o chefe da equipe de enfermagem. Então, quem dá as ordens de cuidados para os técnicos são os enfermeiros. O médico é um outro profissional, como se fosse o fisioterapeuta, como se fosse o fono. Ele tem o papel dele, que é o diagnóstico e o tratamento dos pacientes. O enfermeiro, ele faz o cuidado. Então, ele diagnostica o quê? Ele diagnostica as coisas de cuidados em relação ao paciente, o que ele precisa. Então, por exemplo, os riscos que ele tem, né? Quais são os déficits que ele tem,
né? E para ir tratando a questão do cuidado para que o tratamento do médico surta efeito. Então, por exemplo, o médico fala para o paciente que ele tem que caminhar. O enfermeiro percebe que ele tem uma limitação e risco de queda. Então, o enfermeiro é que vai dar toda a linha de cuidado para que ele caminhe, que ele faça o que o médico pediu com segurança. Porque se você for fazer só o que o médico pediu sem olhar que ele tem outros riscos, outras condições, ele não vai conseguir ou executar, ou quando executar vai ficar pior do que estava antes. Então, Só basta o que ele precisa. Ó, preciso que você faça isso. E o enfermeiro fala, para fazer isso nós precisamos de 6 pessoas para segurar ele ali. é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Por exemplo, até a medicação que ele prescreve, geralmente as diluições, o tempo que é feito, é o enfermeiro, né, associado ao farmacêutico, que vão determinar ali, ó, essa medicação roda dessa forma, essa medicação eu não posso fazer direto na veia, por exemplo. Então, são profissionais diferentes. Então, eu não compito com o médico, né? A minha área é minha, né? Aliás, eu não acho que a gente compete com ninguém, né? Quando a gente executa um bom trabalho, você não tem, a gente só agrega, a gente não tem concorrente, né? Mas são áreas totalmente diferentes. Então, o desafio de empreender foi a pessoa primeiro ver que você pode fazer isso. Então, no começo tinha um pouco mais de preconceito em relação aos pacientes. Ah, mas você é médica? Né? Não, eu não sou médica, eu sou enfermeira. Eu sempre deixo isso bem claro. Aí, o nosso conselho, há alguns anos, autorizou a gente usar o prefixo de doutor e doutora, né? Como enfermeiro. Então, eu coloco lá, doutora Maria Tereza. Porque como enfermeira, eu posso ser chamada de doutora, segundo o meu conselho. O meu conselho é o Corém e COFEM, né? E aí, mas eu sempre esclareço, né? Que eu sou enfermeira especialista em estomaterapia, que é feridos e curativos, né? Legal, muito bom, muito bom. Tem outra área também da estomaterapia que eu não falei para vocês, que é as pessoas que, por exemplo, fazem estomas, né? Por isso que chama estomaterapia. Por exemplo, quando tem que usar tráqueo, bolsinha, de colostomia. Então, é uma área que eu trato também, que é uma área muito gratificante de tratar, porque, diferente da ferida que demora um tempo para o seu resultado, quando você trata um paciente com estomia que não está se adequando com a bolsinha, com a nova realidade, ele já sai do consultório transformado, né? É muito gostoso de ver. Eu sei. E tem bolsinha pro resto da vida, né? Que a pessoa... Tem umas que são transitórias, mas tem umas que são permanentes. Daí depende do que causou, né? É a primeira pergunta que eu faço, inclusive. Você sabe se é transitória ou se é permanente? Porque uma transitória, você vai ensinar ele ali, mas às vezes você vai resolver e já tem uma previsão de quando retirar. Quando é permanente, eu preciso que ele saiba fazer. Ele não pode depender de mim. Porque se ele quiser ir num restaurante, fazer uma viagem, estar num outro lugar diferente e eu não estiver lá, ele vai depender de mim para trocar? Não pode. Então é o autocuidado, né? O foco é que ele saiba cuidar de si mesmo. Eu me lembro da Maria Eduarda, né? Minha prima aprendeu a cuidar dessa parte, né? Então... Ela era tráqueo, né? Da Bárbara. É muito bom. Maria Tereza, com todo esse envolvimento, né, com pessoas, né, qual que é a sua estratégia para separar ali, né, a profissional Maria Tereza da Maria Tereza mãe? Olha, eu tinha um pouco de dificuldade de fazer isso, né? Aí hoje eu percebo que se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar das pessoas. Então, por exemplo, consigo deixar hoje o meu celular com mais tranquilidade. Antes eu deixava e ficava preocupada, né? Claro, se tem alguma urgência, meus pacientes que têm o telefone, que alguns eu preciso dar o telefone. Eu confesso para vocês que sou muito menos incomodada do que era trabalhando em hospital. Mas assim, hoje eu faço isso com mais tranquilidade, porque se eu não estiver bem, como que eu cuido do outro? Né? Então eu comecei a ter essa noção, não, cuida de você também, para você poder cuidar das outras pessoas. Então, quando eu estou com a minha família, eu tenho que estar com a minha família, né? E no começo, quando você empreende, é uma loucura, né? Você precisa de paciente, você precisa ter nome, você precisa fazer acontecer, né? E também com o tempo, conforme você vai ficando mais conhecido, isso vai ficando mais tranquilo de você separar. Você vai impondo limites que já deviam ter sido impostos no começo, né? E aí a gente começa a se acertar como profissional, né? E como pessoa. Você consegue um pouquinho separar, né? Isso. Eu não diria separar, você consegue viver a sua vida lembrando que você é uma pessoa, né? Que é o que eu tanto prezo pelos meus pacientes, de tratar eles como pessoa. Mas eu também sou uma pessoa, né? Eu também preciso de cuidado, né? De descansar bem, de fazer uma boa refeição, né? De estar com a minha família, né? Que é o que eu prezo que aconteça com eles também, né?
Muito bom. E o que você aprendeu nesses 15 anos, né? Lidando, tratando de pessoas com elas. O que você aprendeu com elas? Com diferentes pessoas que passaram por você. Diferentes pessoas. Justamente elas são diferentes, tá? Não dá pra julgar. A gente, né, eu posso falar por mim pelo menos, né? Tinha muito isso de olhar pra você e já pensar. E eu aprendi que não dá pra fazer isso. Cada pessoa tem uma história que é única, né? Então, a sua reação, você pode ter a mesma etiologia, que é o mesmo tipo de ferida que a dele. Colocar o mesmo curativo, porque os dois têm a mesma indicação. Você reage de um jeito, ele reage de outro. Então, as pessoas são diferentes, né? Até no jeito que chegam no consultório. Pessoas que são mais abertas, mais gratas, mais felizes, isso ajuda muito. E tem pessoas que são mais introspectivas, que não dão muita liberdade, que não querem conversar muito, né? Então, você também respeitar esse limite do outro, né? Então, aprender que pessoas diferentes, elas realmente são diferentes, principalmente diferentes de você, né? Legal. E o que é mais difícil? Tratar a ferida ou esse impacto emocional que as pessoas chegam para você, né? Porque elas, dependendo da ferida, como você disse, a pessoa chega transtornada, desmotivada, tudo isso, né? O que é mais difícil? Olha, eu falo que as duas coisas, elas são bem equivalentes, tá? Tratar a ferida, ela vai ficar mais complexa se essa pessoa, ela não tiver organizada emocionalmente, né? Então eu falo pra pessoa, eu sempre pergunto: "O que você gosta de fazer?". Se for uma coisa que é possível ela fazer estando com ferida, eu sempre oriento a fazer, né? Inclusive eu brinco: "Você gosta de uma pizza? Faz quanto tempo que você não vai numa pizzaria, né, que você não toma um vinho?". "Ah, mas eu posso". Não, você não vai tomar uma garrafa, né? Sim. "Olha, você gosta de fazer o tal passeio? Vai", né? Então, porque esse emocional vai ajudar na cicatrização. Inclusive eu tenho um paciente que teve erisipela, e ele foi cuidar, ele estava com uma viagem agendada para Bonito, no Mato Grosso, e num resort com a família dele. E ele falou assim: "Ai, Maria, eu vou cancelar, né, porque não vai ter como eu ir para o resort desse jeito". Eu falei: "Não, você não vai cancelar. Você está esperando essa viagem? Tô, você quer ir?". "Quero". Eu falei: "Não, então a gente vai fazer um curativo que você consiga aproveitar a viagem, porque a felicidade cicatriza". Ele foi, eu fiz um curativo que durava semana, ele foi, ficou 5 dias lá, quando ele voltou, estava fechado. Nossa. Ele falou: "Eu não acredito". Eu falei: "Eu disse pra você que felicidade cicatrizava". Então, mas tem uma pegada muito psicológica nesse trabalho também, né? De dar entusiasmo, de fazer a pessoa Motivar. de se motivar, porque se não tiver isso aí também, e isso é seu, né? Que pode ter outro profissional também que tenha um protocolo, que tenha tudo isso, mas não tenha essa pegada de enxergar e fazer, vamos lá, dar um sorriso na hora certa, mas isso é construção sua também, né? Sim, e também eu trabalho muito com ensino de verdade. Então, por exemplo, já chegou casos pra mim que era amputação. E aí eu avisar: "Olha", eu deixo muito claro pra família, eu não gosto de receber pacientes sozinhos, geralmente eles não vão sozinhos, eles vão com um familiar ou um amigo ou alguém que é de confiança. Principalmente quando é idoso, eu faço questão que a família vá junto, né. E aí eu falo, por exemplo: "Ó, eu vou ser muito sincera, isso aqui pra mim precisa de uma avaliação, por exemplo, de um cirurgião vascular, porque pra mim vai evoluir com amputação", né. Aí: "Ah, mas eu queria tentar", eu falei assim: "Então, ó, eu posso tentar", aí até dou um tempo, 2 semanas, pra você não dizer que eu não tentei, mas baseado nisso, 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 aí eu sempre explico o porquê. Acredito que não vai dar certo, né. Então, pra deixar claro pra pessoa também, Nossa, mas isso é porque duro, né? Isso é é duro duro de ouvir, só que assim, é duro ser enganado também, É. né. Como que eu falo para um paciente, e a questão de, por exemplo, quando tem um caso que vai evoluir para amputação, dependendo do que está levando à amputação, se eu não falo ou se eu demoro para falar, amplia a área. Exatamente. Então o que era o dedo se torna a metade do pé, o que era metade do pé se torna um pé inteiro, Sim. né, pode até subir para a perna. Então assim, eu preciso ser sincera, né. E claro, eu falo com muito jeitinho, né: "Olha, eu preciso que avalie, mas o caso é bem complexo", né. Às vezes a pessoa tem ou não tem um exame que eu preciso para poder ser mais clara em relação a isso. Mas eu acho que essa transparência também ajuda bastante, tanto no caso da felicidade, que é verdade, quanto no caso que quando não tem mais o que fazer, né. "Olha, chegou no limite", porque a gente tem um limite, né, Sim. de
de Ação, atuação, né? Eu até brincava, assim, que o pessoal, às vezes, do hospital me chamava pra ver algum caso, que eu via que já estava totalmente perdido, mas assim, só de bater o olho, né? Eu falava, gente, eu sou Maria Tereza, não é Madre Teresa de Calcutá, não. Milagre ainda não. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Legal. E Maria Tereza, depois de cuidar de tanta gente, né? Quem que cuida da Maria Tereza, né? O que você faz para ter essa paz, né? Para lidar com as pessoas, que é um dom, né? Que você tem também, apesar dos seus estudos, né? Quem que cuida da Maria Tereza? A Maria Teresa se refugia. Uma vez por mês eu me retiro, né? Pra ficar sozinha comigo mesmo, né? Eu tenho contato com as irmãs lá em Jacareí, lá do convento das Carmelitas, então eu vou pra lá e fico lá uns 2 dias me recompondo, né, sozinha comigo, é a forma de eu me cuidar, onde eu paro, onde eu posso ver quem sou eu, o que eu tô precisando, né, descansar, que eu não fico lá o tempo todo fazendo as coisas, não, pelo contrário, eu consigo dormir bem, eu consigo descansar, ler, né, então isso me ajuda, faz mais ou menos 1 ano que eu faço isso me ajuda muito. Que Muito legal. mesmo. Interessante, hein? Agora Recomendo, inclusive. Achei interessante. Um refúgio mesmo. É um refúgio mesmo. As pessoas preferem outras coisas, né? Prefere se aglomerar, né? É o contrário, né? É que o silêncio incomoda. Quando você não é acostumado com ele, quando a gente gosta, principalmente muito barulho, é para não ouvir o que tá dentro, né? Só que a gente não consegue crescer se a gente não souber o que tem para arrumar, né? E o silêncio ajuda nisso também, né? Quando você se refugia, vai para um lugar sem ninguém, né? E aí eu posso rever o que você falou no começo, né? Os valores que eu tenho também, né? Para cuidar das pessoas, saber que o que eu faço, claro, gente, as pessoas que eu vou cuidar, elas vão morrer. Elas não vão ficar para semente. Todos vamos, né? Né? Todos vamos. Mas assim, saber que o que eu tô fazendo vai fazer com que elas vivam bem, né? Então tem um propósito, não é só um trabalho, né? Sim. Então isso ajuda bastante. E falando em propósito, em trajetória, do que mais você se orgulha do que nessa sua trajetória de trabalho, de vida e tudo mais? Qual é aquele motivo assim? Não é vaidade, esse orgulho de falar isso é legal. Eu tenho consultório. Eu gosto muito, muito. Eu gosto muito de ir para lá, eu gosto muito de atender, de saber que eu tenho um espaço, sabe? Onde eu posso cuidar dos meus pacientes da forma que eu vejo que é uma forma boa, que é correta. Claro, eu não sou perfeita, pelo amor de Deus. Não tenho nem a pretensão de achar isso, mas assim, onde eu posso tentar, pelo menos, fazer o melhor, entendeu? E com bastante autonomia, então eu gosto bastante. De verdade, eu me orgulho porque não é fácil, gente, empreender no Brasil. Aliás, eu não acho que empreender seja fácil em lugar nenhum, né? Mas aqui é bem difícil empreender, né? A gente não tem muitos incentivos para empreender, né? E às vezes nem as pessoas que estão do nosso lado não nos ajudam, né? Da minha família eu posso dizer, né? Nossa, minha mãe principalmente sempre torceu muito por mim, sempre falou muito que tem orgulho de mim. Mas às vezes a gente vê que as pessoas não torcem pela gente e acham que tudo é muito fácil, né? E foi muito joelho no chão, muita lágrima no começo. Foi uma loucura eu ter pedido conta, abrir um consultório. Você não tem. Eu acho que se eu soubesse o que ia. Ter noção. Olha, eu acho que se fosse com a cabeça que eu tenho hoje, eu não fazia. Que eu acho que eu tava bem iludida na época, sabe? Que bom, né? Que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. E o café vai dar certo. Vai dar certo também, né? Café. Aí vocês vão lá, hein? Com certeza. De tratamento de feridas, espero não ir, né? Não, por favor, do café. Mas do café eu vou, tá? Ser mãe é amar incondicionalmente. Essa é uma frase que a gente sempre escuta, né? O que essa frase representa para você quando se trata das meninas que você conhece muito bem? Olha, ser mãe é amar incondicionalmente. Só quem tem filhos, principalmente adolescentes, sabe o que isso significa. Né? Principalmente quando você tem mais de um filho, né? Eu não sei se vocês têm filhos, tem 3 também. Quando você tem um que às vezes tem algum problema, alguma dificuldade que você tem que resolver, é muito difícil você balancear o amor que você tem por ele sem prejudicar os demais, né? E isso acho que foi o maior desafio que eu passei, né? É amar um sem prejudicar o outro, sabendo que o outro que não tá naquele momento pior dele, ele também precisa de atenção, né?
mas é o que dá alento pra gente levantar de manhã, né? Elas me inspiram, de verdade. Talvez elas, não sei se elas sabem disso, mas assim, quando eu olho pra elas, e se você falar com elas um dia, principalmente a Thalita e a Celina, que são maiores, eu percebo como elas falam de mim, sabe? Só que eu acho que, às vezes eu esqueço de falar pra elas o quanto eu tenho orgulho delas também. Né, elas trabalham comigo, elas são pessoas maravilhosas, né? São o meu braço direito e esquerdo, elas me ajudam lá no consultório, me ajudam com a empresa, né? Eu não falei para vocês, mas eu não atuo só no consultório, né? Eu tenho uma empresa que também fornece serviços de cuidador. Então, eu tenho um contrato em Taubaté, que é grande, eu tenho 12 funcionários, né? Então, elas me ajudam a gerir isso tudo, que faz com que aconteça tudo por causa delas, né? Inclusive, a Thalita vai sair de férias segunda-feira, eu tô desesperada. Thalita, não é um pedido sério, É uma indireta. Não, é direta mesmo. Mas caso você queira dar uma atrasada nas férias, mamãe vai gostar, viu? Ai, tadinha, tá achando 15 dias. Né? E Maria Tereza, em uma das suas mensagens na rede social, que foi o Claudemir que foi lá vasculhar, ele é stalker de todo mundo que vem aqui, você diz assim: você me deu a vida 2 vezes e por isso eu sou eternamente grata. Para quem que foi essa mensagem? O que que ela significa? Você lembra dessa mensagem? Lembro. A vida 2 vezes, porque assim, uma vida é a vida que a gente nasce, é a vida física, né? Essa mensagem foi para minha mãe. E a segunda vez que a minha mãe me deu a vida, foi quando ela falou de Deus para mim. Eu era bem adolescente e a gente não quer muito saber dessas coisas, né? E ela falou para mim e eu resolvi ir atrás do que ela estava falando, né? Então, eu nunca vou poder agradecer ela o suficiente, né? Eu falo isso pra ela, né? Como que é bom ter uma mãe que ama você, além dela mesma, né? Porque ela queria o melhor pra mim, né? Então, quando ela fez isso e eu descobri o amor de Deus, eu fiquei, nossa, eu entendi o que ela falou. Que bom, né? É muito bom. Aí não entra aquela frase, não estamos preparados para ter essa conversa ainda, né? Que todo adolescente, que você sempre fala, Sim. né? Nós não estamos no Brasil preparados, talvez o adolescente não esteja preparado para ter essa conversa sobre Deus e o que você pensa da vida para depois, é bem complexo. Mas sabe o que acontece? Eu vejo o seguinte, a forma que ela falou para mim, né? O contexto que ela falou, que nesse momento eu não vejo prudência em falar, mas assim, eu falei, cara, isso deve ser muito importante. Ela não falaria isso se isso não fosse muito importante. Eu tenho que ver o que ela tá falando. E eu fui ver, né? E aí, quando você descobre por você, é diferente. Mas é porque eu vi convicção nela. Então, quando você vê convicção no que o outro fala, você vê, não, tem alguma coisa diferente sentido, ali. né? Fez sentido pra mim por conta disso, né? Porque eu vi que pra ela aquilo era de uma importância tão grande que não era possível que fosse uma coisa qualquer, né? Ela não falou aleatório, me chamando a atenção, nem nada disso. Eu lembro que ela me falou com lágrima nos olhos, né? E ela falou de uma forma como se eu estivesse perdendo algo muito essencial. E que eu podia, que eu tinha condições e que eu tinha liberdade para ir atrás. Então eu fui. Falei, não, eu vou ver, porque não é possível, né? Ela tá falando, tem que ser uma coisa muito especial. Ver qual que é. Você já foi acreditando, né? Porque de tanta convicção que ela falou pra você. Ela falou com muita convicção. Isso é legal também. Outra pergunta agora, o que você deseja ainda realizar profissionalmente? O café? O café? A gente espera. O café a gente aguarda se for. Olha, eu vou dizer pra você que eu sou muito feliz com o que eu faço, de verdade, né? Não é porque eu tô no podcast, não. Quem me conhece, as minhas filhas sabem, né? Ela fala, você não cansa? Eu canso, claro que eu canso. Tem dia que eu quero ficar na minha cama até mais tarde, é normal. De pijama? De pijama, de preferência, exatamente. Porém, quando você tem, assim, amor mesmo, né? Você vai com gosto, você mesmo cansada. Hoje foi um dia que ontem teve festa, né? Da minha filhinha. Hoje eu tava muito cansada, falei, não, eu vou atender o melhor que eu puder, porque as pessoas confiam em mim, então eu tenho que retribuir isso, né? Mas eu acho que seria realmente uma coisa totalmente fora, tá? Na minha área, eu
não sei dizer pra você, eu não tenho essa ambição de crescer no sentido de ter mais coisa ou mais empresa, nada disso, tá? Eu queria fazer alguma coisa mesmo que fosse mais, vamos pensar na outra palavra, divertida, né? Café. Um café. Se alguém quiser empreender com a Maria Tereza, tiver aí um bom capital e quiser saber a minha ideia, Estamos expostos. Estamos- Algum anjo podemos aí, ó. conversar. anjo assistindo a podemos gente. Tem conversar. anjos empreendedores que podem estar vendo aqui. Vai saber, Vai né? saber, né? Vai saber, né? E, Maria Tereza, qual o conselho que você daria para quem está começando na enfermagem hoje? Acredita em você, no seu potencial. Porque é uma coisa que ninguém vai tirar de você, entendeu? Então, assim, eu nunca dependi, não por orgulho nem nada disso, mas eu nunca dependi do olhar dos outros pra mim. Muita gente me chamou de louca, você não tem noção, muitos colegas. Você é louca, você vai deixar um trabalho em que você ganha bem. Eu era coordenadora, então meu salário não era ruim no hospital, de forma nenhuma. Né? Você ganha bem, você vai deixar tudo por uma coisa que você não sabe se vai dar certo, mas eu sabia que ia dar certo. No meu coração eu sabia que ia dar certo. E aí o pessoal fala assim, qual é o seu plano B? É o meu plano A. O meu plano sempre B assim. é fazer o meu plano A acontecer, né? Então, e eu acho que isso é uma coisa muito de empreendedor, sabia? Quem tem espírito de empreendedor, porque assim, parece loucura você falar isso para as pessoas, né? Então, o meu plano B sempre foi fazer meu plano A dar certo. E, gente, teve momentos no começo que eu ia para o consultório sem um paciente. Mas eu ia, e na época eu tava sem carro, eu ia de Uber. E ia por disciplina, porque eu falei assim, um dia eu vou fazer isso, porque a minha agenda vai estar cheia. E eu tenho que acostumar já. E o que eu ficava fazendo enquanto estava lá? Eu tenho até hoje, eu guardei como lembrança o meu plano de ação, os meus post-its, o que eu ia fazer, com quem que eu precisava fazer parceria, como que eu tinha que postar. Então eu tinha todo um plano de ação para executar. E assim, indo com a alegria e com o entusiasmo se a minha agenda estivesse lotada. Como se tivesse... E eu me lembro de uma cena, você ser grato também com cada conquista. Eu lembro de uma vez que eu tava andando de moto, tava no banco do carona e pensando no consultório que eu ia abrir. E eu comecei a pensar, nossa, um dia eu vou estar lá, né? E faltava pouco tempo para eu inaugurar o consultório, né? E eu vou estar atendendo no meu consultório. E eu fiquei tão emocionada de pensar isso. E aí, faz pouco tempo, acho que questão de meses, eu tava atendendo no consultório e eu lembrei disso. E eu comecei a chorar, assim, né, tava de máscara, né, escorreu uma lágrima e eu pensando, meu Deus, olha, hoje eu tô vivendo o meu sonho, Aquilo que você tinha. né? Então, eu acho que saber aproveitar também, a gente tem muito isso, eu conquistei, agora eu quero outra coisa, eu conquistei, eu quero outra coisa, né? Vive um pouco o que você sonhou, Saboreia saboreia, exatamente. Então, eu acho que eu ainda tô saboreando, faz 4 anos que 4 anos que eu tô lá, né? E então, assim, eu tô saboreando mesmo, né, isso ainda, né? Hoje eu vou, graças a Deus, ainda, às vezes, sem tempo de atender todo mundo que precisa, né? Mas eu vou feliz, sabe? Assim, eu vou muito feliz. Mas você falou um negócio que assim, que me pegou nos pontos aí da estratégia. Você tinha o plano A, que era sair, empreender e tudo mais, mas você foi falando, você roteirizou exatamente, você se preparou, você fez aquilo acontecer de forma estruturada e tudo mais. Não é para você aí que tá ouvindo, que tá vendo a gente aí, de repente amanhã falar, estou saindo, estou me demitindo e sair. Não é isso. O que ela está falando, ela tinha uma estratégia, ela tinha, né? Sim. E isso é muito legal você falar, porque é difícil a gente empreender, a gente sabe disso, e é difícil empreender em qualquer lugar do planeta, né? Talvez alguns lugares sejam mais simples, mais fácil, não é em lugar nenhum. Mas a gente tem que ter um plano, uma estratégia estruturada. Não basta só mentalizar, não basta só fazer o planejamento e não mentalizar, e não basta agir. Você uniu tudo isso, você está falando da ação que você teve, do planejamento que você teve e da mentalização. Acho que a união disso tudo que fez com que desse certo, né? E com certeza. E assim, a E gente... Deus ajudando também, que se não é ele também, ele fala... Com certeza. Se não é da vou vontade dar uma dele, rasteira em você aqui, que não é para você agora. Mas você sabe que nos últimos anos de hospital, uma coisa que eu não valorizava no começo era o networking. Que é você ter contato com várias pessoas diferentes e você valorizar. E a enfermagem mostra muito isso pra gente. Hoje você é chefe, amanhã você é o liderado por aquela pessoa. Sim. Porque nada impede um técnico de fazer uma faculdade, por exemplo. Ou nada impede você trabalhar num hospital A e ser o supervisor, e no B, o seu enfermeiro, que é Subalterno de um. subalterno, é seu chefe.
né? Então, A vida é assim, né? A vida é assim. E eu comecei a perceber que ficava mais fácil quando eu envolvia as outras pessoas, né? Então, assim, os médicos, com mais educação, com mais respeito, você vai falando, você vai, por exemplo, uma coisa que ninguém gosta, receber fornecedor. Eu recebi os fornecedores, sempre dei muita atenção para eles. Eu percebia que são parceiros bons, que pessoas que iam falando de você para outras pessoas, né? E eu vi uma frase esses dias no Instagram que eu achei muito interessante, que fala assim, que você está a 2 pessoas de qualquer pessoa sim. no mundo. Você tem noção? Você está a 2 pessoas do Papa, você está a 2 pessoas do presidente dos Estados Unidos. Então, o network é muito importante. Então, tratar as pessoas, independente do nível hierárquico delas e do grau que elas estão ocupando em relação a você, como pessoas importantes, porque elas são. Então, o meu paciente é importante porque ele vai falar bem de mim, né? O meu colega é importante porque uma hora ele vai vir fazer uma indicação ou vice-versa. Claro, as pessoas são importantes por elas, mas Sim. assim, o networking pesa muito, muito mesmo. No mundo Então, corporativo, no meu sim. plano de ação, o networking foi muito importante. Então, eu fiz muitas visitas para pessoas que eu já conhecia do hospital, né? Para falar, olha, a gente pode, eu tô trabalhando assim agora, se você tiver algum caso, você pode me mandar, né? E, gente, trabalhando, acreditando mesmo, porque quantos vídeos eu fiz, né? Eu falei, vou investir no Instagram agora, fui fazendo meus protocolos, fui deixando meio que a casa arrumada, né? Tudo muito simples no começo, né? Depois de 2 anos que eu fui fazer uma reforma legal no consultório, deixar mais com a minha carinha, mas sempre com essa visão, o que eu ia querer fazer, né? Qual era o próximo passo que eu ia dar, né? Legal, bom. Antes da próxima pergunta, deixa eu só colocar. Transmitir esse conhecimento que você teve, né? Eu vi um pouco do seu Instagram, do seu TikTok. Como que tá essa fase da Maria Tereza ensinando? Como que é? Ensinar é uma coisa que eu amo, né? Eu falo que eu tenho docência, mas eu sou professora inata desde criança, eu me lembro de brincar de professora. Eu gosto muito de ensinar. E eu penso que o conhecimento, ele multiplica quando você divide. Então, eu sempre gostei. E assim, qualquer pessoa, de verdade, quantos colegas eu recebi no consultório, mostrei tudo, como que eu fiz, como que eu construí, como que foi, o que ele... Sem cobrar nada, porque, igual eu falei, não tem competição pro meu trabalho. Mas não é porque eu sou a melhor, não, é porque cada um é único. Entendeu? E, gente, tem mais de não sei quantos milhões de pessoas com filhos meus, 5 milhões, só no Brasil. Tem paciente pra todo mundo. E, então, ensinar é uma coisa que eu amo. Aí agora, recentemente, eu fiz uma parceria com a CCHmed, que é um MBA que eu fiz e que hoje eu sou professora. Então, eu tenho um curso online lá, né? Eu fiz todo um curso... desde do básico ali, da anatomia e fisiologia, até chegar na avaliação, cobertura, plano terapêutico, com vários assuntos diferentes, laser, glosa, e aí a gente tá vendendo esse curso online. Ah, que legal. Então é um módulo que tem lá que é o seu, então. O curso todo é meu. O curso todo? O curso todo. Eu sou a curadora do curso. Ah, eu imaginei que ele estava dentro de um outro curso. Não, ele é um curso. Ele é um curso dentro da plataforma do MBA, Legal. né? É um curso focado para tratamento de feridas. Olha. Para quem quer te encontrar, Maria Tereza, tanto no consultório, onde está, qual é o contato, suas redes sociais, fala pro pessoal. Lá no consultório, fica no Boulevard, no centro, ali do lado, o pessoal conhece como Ibis, né? Mas é o prédio do Boulevard, na sala 405. Eu atendo só com agendamento, né? Não atendo demanda livre. Aí também faço atendimento domiciliar se precisar. O telefone eu preciso olhar, porque é o do consultório eu não sei de cabeça. Não, mas o Instagram... O Instagram é o @ Maria Tereza Cicatriza, né? Também tenho página no YouTube, no TikTok, no Facebook. Isso, vai colocar o link pro pessoal. Né? Achar. E aí liga lá no consultório, né? Vai ser atendido lá pela secretária, que é muito boazinha. Hoje é a Rosinha, né? Que tá lá temporária comigo. E é isso, a gente vai fazer o plano terapêutico, eu vou fazer o que eu puder, né? O possível, o impossível ainda não, mas o possível eu vou fazer. Eu não quero consultar com ela, espero não precisar, mas... Isso! Já tem a referência. Já tem a referência, né? Mas não vou passar nervoso mais. Mas você sabe que eu falo para meus pacientes? Sabe qual é a primeira coisa que eu penso no meu paciente quando ele chega no consultório? No dia da alta.
Porque, assim, eu tenho muito prazer de liberar ele. E eu sempre Vai libero pro com mundo. muita orientação para que ele não volte, né? Uma parte acaba voltando porque acaba não seguindo a orientação, mas eu sempre aviso, olha, eu não quero ver você aqui, só me chama para um café. Né, mas eles acabam, às vezes, voltando por outras feridas. Às vezes tem pacientes que tá tratando pela terceira vez e cada vez é um caso diferente, né? Que confia, tem um ranhão, já quer que eu veja porque já fica com medo. Então, mas eu sempre penso na alta, né? Eu falo, a gente tem que focar no dia que ele vai embora. E o que é legal é que assim, a experiência me deu um olhar de expectativa. É claro que não é 100%, né? Uma ciência validada, mas dá para prever, por exemplo, vai ser uns 2 meses para fechar, vai uns 4 meses para fechar, isso aqui em 3 semanas fecha, né? Então eu sempre erro com uma margem no máximo 2 semanas, né? Então dá para prever também, né? Por conta da experiência, né? Muito bom. Muito bom. Isso aí. Se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está passando por um momento difícil, Maria Tereza, qual seria essa mensagem? Você não precisa enfrentar nenhum tipo de ferida, né? Nem a do corpo, nem a da alma sozinho, né? Então, ninguém precisa. A gente não tá sozinho, né? Sempre vai ter pessoas boas, seja da família, sejam profissionais dispostos a ajudar. Então, procurar ajuda, né? Isso para tudo na vida, né? A gente não vive sozinho. A gente é uma grande rede. Consegue. Muito bom. Ó, Maria Tereza, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito feliz em conhecer uma nova profissão, uma nova atividade, especialidade que eu não conhecia mesmo. E você deve estar acostumadíssima com isso, das pessoas falarem. E fico muito feliz, volto a repetir, não quero ter que fazer uso do seu gente, serviço. também não quero vocês. Só do café, só do A gente vai café. aguardar. Mas parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. Como a gente fica feliz de ver pessoas que trabalham com atividades tão específicas e tão necessárias para o mundo, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E para quem ficou até aqui, não deixa de seguir a gente aqui no YouTube, né? Se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Seguir a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok e no Spotify também. Maria Tereza, muito obrigado. Eu aqui gostaria de agradecer de coração, né, o cuidado que você tem com a minha mãe, né? Ontem, né? Ontem é que ela esteve, né? Foi hoje. Hoje ela esteve com você. Saiba que aquilo que você conversou com Jesus lá atrás, né, de curar as feridas, você está fazendo muito bem e Obrigada. com maestria. Tá? Eu agradeço do fundo do meu coração mesmo, em nome da minha família, pelo cuidado que você tem com a minha mãe e com o resultado que ela tem com você. Muito obrigada. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e muito orgulhosa de saber que Santa Branca cresce ao nível de ter um podcast de utilidade pública. Sim. E não é só para a cidade, né? E acho muito legal, é de Santa Branca para o mundo. Exatamente. Isso aí, gente. Tchau, até a próxima.